Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, quinta-feira. É tempo? Não. Vamos caminhar com Jesus. Ainda não me acostumei, né? A gente fica aí nas nossas atividades, aí tanta coisa para fazer, né? E tão pouco tempo. Então já viu, né? A gente tem que sempre se habituar a falar as coisas, fazer as partezinhas, mas eu não me acostumo não. Até porque, como eu falo assim, porque eu sou muito sincero, eu viro e mexo, faço esses erros, porque eu não tenho nenhum grande, nenhuma grande estratégia. De vez em quando o pessoal, Bernardo, qual o seu planejamento para a live? Não tem planejamento nenhum. Não é a função da live, não é ter planejamento, não é fazer uma estrutura especial, é apenas estar aqui e conversar com vocês, né, para que a gente possa estar junto, refletir o Evangelho e só isso. Não tem nada além disso. Né, de vez em quando fica o pessoal achando que eu tenho alguma coisa, não tem nada, é o habitual. Né? Hoje nós vamos fazer uma leitura conhecida, mas com enfoque, que é o enfoque dessa temporada da live, né? Uma temporada que a gente fala sobre o caminhar, sobre o agir, sobre o cuidar, né? Sobre a forma que a gente pensa que deve ser a igreja. Né? Eu, graças a Deus eu estou bem acompanhado, né? Eu estou acompanhado por uma série de papas, por uma série de santos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Você vê várias vezes que o próprio Jesus ele chama as pessoas para segui-lo, ele caminha para um lado e para o outro. A igreja, quando começou, era conhecida como o pessoal que segue o caminho, aceita do caminho, né? O caminhar é uma característica. E hoje a gente vai abordar uma outra característica importante, né? Numa mesma leitura a gente vai ver duas características que eu acho muito importantes da igreja, daqueles que seguem Jesus, e que quase sempre é esquecido, né? Quase sempre. Então nós vamos ver isso juntos, né? Vamos esperar um pouco para a gente ver isso juntos e a gente aproveitar, né? Só dar mais um tempinho, né, para a gente começar a nossa reflexão, né? Nós estamos fazendo aquela coisa que a gente vem fazendo todo o tempo, né? Entrou alguém, Renata Geller. Ô, Renata, boa noite, paz e bem, seja muito bem-vinda, né? A gente está aí, daqui a pouquinho eu estou começando, Renata, é um minutinho só, a gente começa. Eu aprendi que a gente tem que esperar um pouquinho as pessoas chegarem, né? Fico contente de te ver aqui na nossa live, né? Todo dia 19h30, Renata, exceto domingo. Domingo eu faço às 15h30 porque tem a celebração, a missa, às 18 horas, né? Você acha que é nova aqui? Ela é de Castelo, se eu não me engano. Mas você é nova aqui. Então, se durante a live você quiser fazer alguma opinião, dar alguma opinião no que eu falo, pode falar, estamos à vontade. Se quiser entrar ao vivo e dar a sua opinião, participar, você está convidada, não tá? A live aqui é uma coisa geral, tá? Então, daqui a pouquinho a gente está começando, né? Vamos fazer essa reflexão juntos. Eu acho que você vai gostar. Eu espero que você goste, eu espero que eu possa hoje fazer uma fala que te ajude, né, a seguir Jesus de uma forma melhor, né?
eu sempre falo a todos, né, eu quero que vocês caminhem comigo. Ninguém precisa me seguir, não. Sigam Jesus. Tá? Eu caminho com Jesus, eu sigo Jesus, você segue Jesus, nós seguimos juntos. Tá? Caminhamos juntos. Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar quando saídes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios, curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Sabe, pessoal, essa passagem é uma passagem muito conhecida. Há uma série de símbolos, há uma série de questões aqui, né? E algumas delas são muito claras, outras não. E algumas eu acho que a gente tem que observar, né? Jesus era um andarilho, era um caminhante, ele andava e pregava a palavra. E ele ainda na terra, ainda sem ter construído, sem ter criado os apóstolos, ele tinha 12 discípulos, eles são discípulos, eles não são apóstolos ainda. Apóstolos são aqueles que falam por, e eles não estão falando por, né? Jesus os manda para anunciar a conversão. Oi, Eliana, paz e bem, boa noite. Anunciar o reino de Deus, chamar a conversão, curar os doentes, expulsar os demônios. Mas é muito interessante porque havia várias cidades ali. E Jesus poderia ter mandado um discípulo para cada lugar. Ó, fulano vai para lá, ciclano vai para lá, Deltrano vai para lá. Seria muito mais lógico isso. Mas não. Jesus manda 2 a 2. Em vez de cobrir 12 cidades de uma vez, ele só cobre 6. Qual é a lógica disso? Essa lógica é uma lógica que nós devemos aproveitar para a nossa vida. Essa lógica é um ensinamento que deveria ser cobrado de todo mundo que faz uma atividade pastoral, que faz uma atividade de comunidade. A nossa fé é uma fé comunitária. Não basta apenas caminhar com Jesus. Não basta apenas seguir Jesus. Não basta apenas garantir que eu vá como ele. Jesus pediu muito mais que isso. Caminhem juntos. Façam a evangelização juntos. Façam a pastoral juntos. Façam a oração juntos. Oi, Isabel, minha filha. Boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, isso é muito importante. É claro que há situações onde a gente reza sozinho, onde a gente vai sozinho a algum lugar, né? Mas
mesmo nessas situações, nós devemos buscar estar juntos. Então, por exemplo, uma atividade que é tipicamente feita de forma isolada, né? O ministro da comunhão. O ministro da comunhão, ele vai lá e leva a comunhão numa casa. Talvez 2, num dia 3, beleza, não tem problema. É próprio dele fazer isso sozinho. Mas ele pode iniciar esse trabalho junto. Como assim, Bernardo? Olha só, ele pode ir primeiro numa missa, assistir parte da missa, comungar e após a comunhão seguir. Ou ele pode virar e falar assim, fulano, você que vai levar a comunhão para o mesmo lado que eu, vamos juntos uma parte do caminho. Né? Ou quando ele for buscar a comunhão, chama uma ministra, oi fulana, vem comigo, vamos pegar a comunhão juntos. Sabe, até na atividade que você faz isolado, você pode começá-la ou terminá-la juntos. Mas sempre busque fazer uma atividade em conjunto. Vamos visitar os doentes? Vamos. Vamos em 2, vamos em 3 visitar os doentes, se for possível, né? Ele vai na casa de alguém. Ô, Lázara, boa noite, paz e bem. Tenho rezado por você, Lázara. Sabe, sempre que você puder, você deve agir junto. Nesse sentido, nós temos experiências maravilhosas na igreja. Por exemplo, eu conheço um grupo que são as mães que rezam pelos filhos. Paz e bem, Lázara. Eu conheço grupos que rezam terço juntos. Eu conheço grupos que se encontram. Então, por exemplo, nós temos um encontro de casais com Cristo, um encontro de jovens com Cristo. Né? Eles se encontram e eles fazem várias atividades juntas. Eu, por exemplo, tenho muita felicidade de, junto com os jovens da minha paróquia, né, que eu chamo de filhos, porque eu os tenho como filhos. Não é um mero falar, eu os tenho como meus filhos. A esses jovens, eu tenho o prazer de, com eles, levar a comida aos miseráveis. Uma vez por mês eu vou lá e levo comida aos miseráveis. Gente? E assim, é muito melhor fazer isso em conjunto. A gente se sente melhor. Tudo que a gente puder fazer na igreja, a gente deve fazer juntos. Porque a nossa fé é uma fé de comunidade. Você pega mesmo os missionários fantásticos como Paulo, aquele homem que deu tudo que tinha, que podia dar, né? O homem que fez uma via de santidade, que é a via de santidade que eu mais admiro. Porque, vamos dizer assim, as pessoas falam muito da via de santidade, assim, que a pessoa vai crescendo. Né? Então você pega um fulano não era ninguém, aí começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, cria uma ordem fantástica. Né? Por exemplo, São Bento, né? Oi, Ana. Paz e bem, boa noite, Ana. São Bento, um homem maravilhoso, ele criou não sei quantos mosteiros. São Bernardo de Claraval criou quase uma centena de mosteiros. Mas sabe, eu tenho uma profunda admiração pelas pessoas que têm a vida de santidade. A via de santidade delas é a da perda. Paulo era um homem rico, com uma posição social, havia sido educado pelo praticamente o melhor rabino da região. Ele era tão rico, ele tinha um treino militar, ele tinha atividade física, ele tinha um título de cidadão romano. Olha, ele termina como um Zé Ninguém. Francisco de Assis, aquele homem maravilhoso, cheio do bom e do melhor, criado a pão de ló,
né? Na Itália, com a mãe com a educação francesa, uma coisa assim excepcional, tinha do bom e do melhor. Termina como um mendigo, mas é um mendigo de Deus, né? Mesmo esses homens fantásticos, essas coisas maravilhosas, aquelas mulheres espetaculares como Clara, que era outra da alta nata de Assis, que se transforma também numa mulher simplérrima, né? Essas pessoas fantásticas, mesmo eles, mesmo essas pessoas fantásticas, quando saíam em suas missões, saíam com seus irmãos ou suas irmãs. Pacheco, boa noite, paz e bem. Mesmo essas pessoas fantásticas seguiam em missão em conjunto. Francisco de Assis não saiu andando, peregrinando sozinho, ele só tinha irmãos com ele. Paulo não saiu peregrinando sozinho, ele tinha homens e algumas mulheres que o ajudavam. Inclusive, na epístola aos Romanos, ele vira: olha, estou mandando Febe, diaconisa da igreja. Ela me foi de muita ajuda. Pessoal, tinha diaconisa, tá? Se alguém disser que não tinha, pode mandar ler Romanos, tá? Tá lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que entender que a nossa fé sempre foi uma fé onde nós agimos juntos. E acho que é tão bonito quando você vê Jesus aqui falando: vão 2 a 2. E sabe, um dos motivos de ir em 2 a 2 é que um ajuda o outro. Naquele momento que você está fraco, naquele momento que você acha que não vai conseguir, você tem um outro para te ajudar. E na hora que aquele outro estiver fraco, achar que não vai conseguir, você vai ajudar ele. E acima de tudo, naquele momento que vocês dois estiverem fracos, que vocês dois estiverem desanimados, que vocês dois olharem e falarem: nós não vamos conseguir, nós não vamos aguentar, é demais. O terceiro vai ajudar vocês. Bernardo, peraí, tem algo errado aí nessa conta. Você disse que era 2 em 2. Quem é o terceiro? Pessoal, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Entendem? Sabe, pessoal, é nessas horas que a gente vê como Jesus pode estar do lado da gente. Eu falo para as pessoas, na minha caminhada de fé, várias vezes, eu achei que não era possível. Sabe, quando a gente teve a jornada, às vezes, os problemas pareciam surgir do nada. E eram problemas que eu não tinha como resolver. Mas o que eu não conseguia, a comunidade que estava do meu lado conseguia. O que eu talvez não era capaz de fazer, um jovem, uma jovem que estava comigo fazia. Entendem isso? Eu me lembro uma vez que teve uma confusão e chegaram algumas pessoas na nossa paróquia e elas não tinham o café da manhã. E a gente tinha o café da manhã contado. Eu olhei: meu Deus do céu, como eu socorrer essas pessoas? Eu não sei. O que eu vou fazer? E era um número grande, era assim, 12, 15 pessoas. Não era uma pessoa ou duas que eu podia pagar um café. O que eu vou fazer? Aí a jovem que estava do meu lado, que ajudava a distribuir o café: tem problema não, Bernardo. Ela falava: doutor Bernardo. Até hoje ela fala assim: tem problema não, doutor Bernardo. Tem uns que ficaram sobrando, eu vou lá e dou para eles. Alguém deixou de pegar em outros momentos, mas eu não sabia disso. Quem sabia era ela. Era essa jovem. Sabe, pessoal, é esse tipo de coisa que nos torna fortes. E é esse tipo de coisa que nos dá a certeza que quando Jesus vira e fala aqui, por exemplo,
Não leva pão, não leva sacola, não leva dinheiro, não leva 2 túnicas. Não precisa se preparar para a missão. De vez em quando eu ouço gente falando assim, eu não posso fazer isso não, porque é demais para mim, eu não estou preparado. Você não precisa estar preparado. Você precisa ter a disposição. Você precisa ter aquela coisa que Jesus falou para Jairo. Não tenha medo, basta ter fé. Não fique preocupado, não fique preocupada. Basta ter fé. Vai adiante. As coisas vão se resolver. Se você realmente estiver disposto a caminhar com alguém do seu lado, você vai resolver. De vez em quando eu vejo, Bernardo, mas eu tenho que fazer tal coisa. Como é que eu vou fazer? Faz. Mas tenha pessoas do seu lado. Nós não vivemos na igreja do eu sozinho, nós vivemos na igreja daqueles que são filhos e filhas de Deus. Como a gente reza na oração que o próprio Senhor nos ensinou, Pai Nosso. Entendem? O que eu estou dizendo claramente é o seguinte, a gente quando está nessa atividade, a gente cresce estando junto. Quando a gente está nessa atividade, a melhor coisa do mundo é poder ouvir o outro. Quando a gente está nessa atividade, alguém vira para você e fala assim, Bernardo, olha, você tem que melhorar tal coisa. Tem 2 formas de responder. Uma é a forma de responder do mundo, ou seja, a forma de responder daquilo que é contrário ao plano de salvação. Eu sou diácono, você não é diácono. Então eu entendo, você não entende nada. Oh, meu Deus do céu, vai dizer que você nunca viu ninguém fazer isso. Tô cansado de ver. Ou você pode virar e dizer assim, como assim, meu irmão? Como assim, minha irmã? Me explica melhor. Sabe, pessoal, a gente ganha com o diálogo. A gente ganha conversando. Né? A sinodalidade que o Papa Francisco tanto pede é isso. Encontrar, dialogar e discernir. É você vir se encontrar com uma pessoa. Dialogar. E o diálogo implica não só em falar, mas ouvir e criar uma confiança. Entender que o outro tem alguma coisa a te oferecer. Aliás, Papa Francisco, na mensagem do Dia Mundial da Paz, ele falou uma coisa muito bonita, porque ele falou assim, que o diálogo entre as gerações é necessário para construir a paz. Porque se os jovens precisam da experiência dos velhos, os velhos precisam da vitalidade dos jovens. Novamente, que beleza ter um velho e um novo juntos. Né? Eu tenho essa experiência quando eu trabalho hoje com meus queridos jovens. Né? Eu brinco que eu tenho idade de ser avô de alguns deles, né? Vejo neles uma vitalidade, uma força que me anima a caminhar. Né? E espero que eles possam ver em mim alguma experiência, alguma voz da razão que os ajude a se tornar melhores. Né? Mas, o que eu estava falando, a gente cresce com a comunidade. Uma vez que a gente conversou, estabeleceu um diálogo, estabeleceu um laço, a gente pode juntos tomar a melhor decisão. Meio como fez a samaritana no poço. Ela começa a conversar com Jesus. Você sabe com quem que você está falando? Senão você não está falando comigo assim, não sei, porque eu sou samaritana, você é judeu. Mestre, estou vendo o que você entende do assunto. Rabi, estou surpresa. Falam do Messias, por acaso é o Senhor? Nota. Essa
É a proximidade que leva ao discernimento. E a grandeza maior disso é quando você estabelece um diálogo com alguém que é muito diferente de você. Porque ali é o momento onde você pode exercer mais esse mandato dos 12. Seguir em comunidade com outro, se encontrar com terceiro, uma terceira, conversar, buscar o entendimento e, a partir dali, criar uma relação de amor, confiança, acolhimento e inclusão. É uma caminhada complicada, mas vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje, né? E eu consegui me manter no tempo, né? Tem horas que eu consigo, tem dias que eu não consigo, né? Quase sempre a reflexão fica em torno de meia hora, né? É claro que, por exemplo, no dia de São Lourenço, ano passado eu fiz 10 minutos a mais, mas aí não tinha jeito, era Lourenço, né? Tem alguns que quando é o dia deles, eu perco a estribeira, eu perco tempo, mas aí vocês me desculpem, né? São pessoas que têm uma especial devoção, uma especial admiração, e aí acaba que eu me cedo mesmo. Mas normalmente eu me mantenho nesse tempo, eu libero vocês antes das 8 horas, né? Até porque acho que a gente não precisa ficar falando muito. Se a gente falar um pouco todo dia, sempre vai ser bom. Valdec Carneiro, boa noite, meu irmão, meu querido. Que honra te ter aqui na live. Pena que você chegou no finalzinho, mas chegou a tempo de receber a bênção, Valdec. Tá? Valdec, pessoal, um leigo, mas faz um papel importante na Câmara, né? Um defensor das nossas causas populares. Paz e bem, Valdec. Um defensor das causas populares, é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração e que me deixa muito feliz quando me visita aqui na live. Não é a primeira vez, mas eu fico feliz. Eu fico feliz porque eu vejo que as pessoas assim, estão... Estou conseguindo ter algum local, algum momento que eu possa ajudar os outros. Não é como outro dia eu fiz uma arte com uma fala de São Tomás de Aquino, e alguns padres que eu admiro muito publicaram a arte. Eu fiquei todo contente, né? Ah, Bernardo, não te deram crédito. Nem é para dar, entendeu? O que vocês verem no meu Instagram, que vocês acharem interessante, vocês publiquem. Se vocês quiserem, vocês dão crédito. Se não quiserem, não dão. Tá? O que eu faço não é para mim, né? Quando eu publico uma arte da fala de um santo, da fala do Papa, o importante é o que eles falaram, não é o que sou eu. Tá? É aquela história que eu falo para vocês. Eu quero caminhar com vocês. Eu não quero que vocês sejam meus seguidores. Eu quero que vocês caminhem comigo. Nós vamos seguir Jesus. Tá? Eu sei que a regra da rede social é ter seguidor, mas, por favor, nós somos amigos, nós somos andarilhas, né? Somos povo que anda, povo de fé que anda, né? A igreja são homens e mulheres de fé encaminhada. É isso que nós somos, tá? Não temos que ficar aqui pensando em coisas menores, né? Mas eu sempre fico alegre quando eu vejo uma pessoa como o Valdec, como o Raymond, que às vezes vem aqui e me dão essa felicidade. Bom, pessoal, tá na hora. Vou ter que dar minha bênção, me despedir. Amanhã, 19h30, estamos aí. Né? Eu estou preparando, estou começando a ler o material da campanha da fraternidade. Acho importante ler o texto base, tá? Eu vou ler, vou tentar fazer alguma coisa, fazer live sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão sobre a campanha da fraternidade, que esse ano é sobre educação, me procura, tá? Eu estou aí para ajudar. Se for o caso, a gente faz uma live extra, a gente dá um jeito, tá? O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós, por intercessão de Clara e Francisco de Assis. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Até amanhã, 19h30. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.